Muito bem. Vamos ver então hoje a utilização do silosimol de Topaga-Mais. Mas para isso é interessante nós sabermos antes o projeto de saúde familiar, que antigamente nós tínhamos os nossos ancestrais, avós, bisavós, tataravós, eles tinham mais saúde do que a gente hoje, porque eles tinham mais contato com a natureza. Eles tomavam banho em sangue, subiam em árvores, brincavam na grama, faziam um piquenique, se rolavam na grama, andavam descalços, bebiam água na fonte. Essa fonte era água pura, era mineral, tinha todos os sais minerais. Mas com o aumento populacional, houve uma certa necessidade de usar adubos químicos, mais conhecidos como agrotóxicos. São excelentes produtos, porém têm carência. Nós temos que respeitar a carência. Caso contrário, nós acabamos absorvendo os malefícios desses adubos químicos, que nós já vamos explicar no que acontece. Nós já vamos explicar o porquê que isto acontece. Mas nós já podemos até dizer agora, veja, são colocados então esses adubos químicos e depois, quando vem a vegetação em que começa a vir os insetos, então eles passam inclusive venenos para eliminar esses insetos. Geralmente é feito por aviões ou pulverizado com tratores, etc. Grande parte desses produtos passados ficam no ar e nós respiramos esses produtos, deixando o nosso corpo mais ácido, o nosso sangue mais ácido. Mas o que fica na lavoura, então entra pela seiva e chega até o fruto para proteger os frutos. Mas o que fica na terra, quando chove, a água leva para o lençol freático. E nós perguntamos, e isso ali como é que fica? Então, caiu no lençol freático, quando nós bebemos água, estamos bebendo também esses agrotóxicos, porque não perderam a carência ainda. E para nós, então, eles fazem os efeitos nocivos. Ou muitos agricultores, pela grande procura que tem, eles colhem o fruto antes do término da carência. Também nós comemos agrotóxico, deixando o nosso sangue mais ácido e o nosso corpo também desprotegido. Mas vamos adiante. Vamos adiante. O que é qualidade de vida? Você pratica exercícios? Você anda estressado? Você tem tempo para a família? Você está saudável? Qualidade de vida é tudo que afeta a vida humana, como saúde, educação, bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, relacionamentos sociais e com amigos e família. Saúde é a principal característica de qualidade de vida, pois sem saúde, os outros meios são afetados. E quando falamos em saúde, não podemos deixar de falar sobre a água, pois é o líquido indispensável na vida. Você sabia que 71% do seu corpo é composto por água? Será que a água que bebemos é de boa qualidade? É uma bela pergunta que se faz. Veja, gente, em 1931, esse médico que está na fotografia, o Dr. Otto Erich Warburg, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que
todos os cânceres são oriundos do sangue ácido e da diminuição do oxigênio. Em sua obra O Metabolismo dos Tumores, Otto Eschke Warburg demonstrou que todas as formas de câncer se caracterizam por duas condições básicas: a acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, falta de oxigênio. A hipóxia é muito comentada ultimamente, não? Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. 1931. Aqui nós temos um exemplo de alimentos alcalinos. Temos ali as sementes de abóbora, feijões brancos, abacate, maçã, limão, uva, alho, salsa, cebola, mamão, banana, laranja, fruta do conde, berinjela, coco, caqui, batata doce, pera. Esse aqui é carambola, rúcula, pepino, salsão. Esse aqui é couve, pimentão, abacate, kiwi, goiaba, maracujá, bergamota e suquete. Ou berinjela, como queiramos, é mais conhecido como suquete. E são os alcalinos, que nós deveríamos comer bastante. Agora nós vamos ver os ácidos. Os ácidos, nós temos aqui então o café, sorvetes, temos os grelhados, batata frita, hambúrguer e companhia, tortas, bolinhos com chantilly, leite, fritas e toda a família dos refrigerantes. Tudo isso é ácido e isso aí prejudica nosso corpo. Prejudica muito o nosso corpo. Temos que moderar com esses usos. O que causa a hipóxia? Que nós falamos primeiro na hipóxia, que é a diminuição do oxigênio no sangue. Vou repetir. O que causa a hipóxia? O excesso de radicais livres é a causa da oxidação celular, causando assim a hipóxia, a falta de oxigênio e o envelhecimento precoce. E o que são radicais livres defeituosos? Vamos ver. Os radicais livres defeituosos nada mais é do que um átomo de oxigênio mal formado que falta um elétron. Aqui nós temos um exemplo do radical livre, que parece que é duplo, mas na realidade é um radical livre, mas ele é corrosivo, negativo, altamente corrosivo, por isso que aparece como duplo. E ele quer se completar. Então, o que ele vai numa célula boa, se adere na membrana da célula, extrai o elétron da célula, ele se completa, fica feliz da vida. E a nossa célula, sem o elétron, condenada à morte precoce, à morte. Nós vamos ver agora as causas principais da formação de radicais livres defeituosos. Raios ultravioleta, descarga de automóveis, o estresse, uma dieta de alimento ruim. Tudo isso ocasiona o CO2, que é o gás carbônico. Isso ali, ele é altamente prejudicial e pode ver aqui. Essa sala está dividida em duas. Esta parte atingida por esses malefícios e essa outra parte protegida. Proteção dos alimentos antioxidantes. Aqui uma célula saudável e uma célula destruída. Mas vamos lá. Nós falamos em que o nosso organismo produz quatro radicais livres essenciais, positivos, que é a imunidade, a cicatrização, coagulação e apoptose. Podemos ver nesse rosto
nesse semblante, a metade, que é dos radicais positivos, olha como é que fica a pele bonita, jovial, etc. Ao passo que essa outra metade é atingida pelos radicais livres defeituosos, radicais livres prejudiciais, com excesso de radicais livres defeituosos. Então, o que eles fazem? Eles vão na membrana da célula, da nossa célula, extraem o elétron da célula, não é? E com isso, então, a célula, ela morre antes do tempo previsto, que são geralmente 7 anos, e com isso, então, dá um envelhecimento precoce. Veja esse rosto aqui, como é que está. Dá a impressão de uma pessoa idosa. Na realidade, é jovem, mas foi afetado pelos radicais livres. Que o radical livre, então, ele provoca o envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição da membrana lipídica e a entrada das patologias. Podem ver a situação dessas pessoas, como é que são sofridas. A água que nos era dada como limpa, que era água mineral, veja como é que fica essa água hoje. Poluída, peixes mortos e com impurezas dentro. Será que isso é coisa boa? Mas vamos ver o que o Dr. Laí Ribeiro, médico cardiologista e nutrólogo, nos diz. A água determina, a água determina doenças. A água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, ela intoxida e desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Pois nós vamos ver agora o porquê. A água que bebemos é uma água de qualidade. Este é o nosso presidente, sempre que aparece, eu faço uma reverência porque é uma pessoa iluminada. E vamos ver o que ele diz. Carlos Henrique Pereira da Silva, sabendo da má qualidade da água que consumimos, em 2004 ele fundou a Timor com uma missão: preparar a água para se ter mais saúde e, consequentemente, mais qualidade de vida para as pessoas. 2014. Pois muito bem. Nós vamos ver agora um depoimento de uma pessoa em que
Por isso, gente, nós temos benefícios incríveis. Se vocês quiserem ver alguma patologia, alguma coisa, só entrem no YouTube e coloquem ali benefício ou depoimento do Silo Simon e coloquem a patologia. Vai aparecer mais de 40.000 resultados. Como obtiveram esses resultados com o projeto de saúde da Timor? Através do uso da água preparada pelo Silo Simon. O Silo Simon não tem o objetivo de filtrar a água, e sim de magnetizá-la. A água magnetizada será um coadjuvante do tratamento de sua saúde ao reduzir a acidez e os radicais livres em excesso no organismo. Veja, gente, não é remédio. Ele age na base dos problemas e faz com que o nosso corpo reaja. Vocês já ouviram falar em magnetoterapia pela água? A magnetoterapia é uma revolução da medicina, pois pode tratar doenças somente bebendo água. O Silo Simon faz exatamente isto, pois com sua potência magnética, ele reage na água fazendo a hidrólise, trazendo assim muitos benefícios da saúde. A hidrólise é muito importante e nós vamos ver o que é a hidrólise. Se nós olharmos um dicionário, a hidrólise quer dizer separação, dissociação. E aqui nós vamos mostrar o que realmente ela faz. A reação química da água, ao ser supermagnetizada, é conhecido como hidrólise da água. Bem, nós sabemos que universalmente essa sigla é a fórmula da água, o H2O, que são duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Eles fazem então a nossa água. Pois muito bem, mas antes de nós mostrarmos aqui, nós vamos ter que mostrar um outro detalhe muito importante. É aqui, olha. A reação química com os minerais da água. Água mineral. Água mineral recebe esse nome por contém minerais. Aqui nós temos o caso de cálcio. Cálcio, que ele é positivo, então ele é bivalente. Magnésio também, positivo, bivalente. Mas, como que o nosso país não é um país vulcânico
Existem muitos mananciais de água com carência de cálcio e magnésio. Logo, a fábrica, para evitar esse inconveniente, quando a água é pobre em minerais, precisamos adicionar esses elementos através do mineralizador da Timol, o topo H+. Então, junto com o Solutimol, nós colocamos o topo H+. E nós vamos continuar então com a hidrólise. Vamos demonstrar agora a hidrólise. Íons de hidroxila são OH-, reagem com os minerais. Mas onde é que vem os íons de hidroxila? Agora é que nós vamos ver. Veja, a nossa água é o H2O. Se nós colocarmos aqui o silicimol e o topo H+, quando a água passa por eles levam aquela indução magnética e o revestimento do silicimol e topo H+, tem uma resina, antigamente era feito com aço inoxidável, 316, que é o aço hospitalar. Hoje, estudos feitos pela Timol descobriram uma resina resistente tanto quanto ao aço, porém com uma vantagem. Na composição dessa resina entra 3 minérios no estado puro, que é titânio, alumínio e platina. Quando eles unidos, produz o infravermelho longo. O infravermelho, nós sabemos que ele é anti-inflamatório por essência. Então, nesse nosso caso aqui, o que ele faz? No nosso caso aqui, ele faz 3 funções distintas, que é como que a nossa água, tratada lá na estação de tratamento de água, que é conhecida como ETA, até que chega na nossa casa, passa por centenas, milhares de metros dentro de umas tubulações. Lá não recebe sol, não recebe oxigênio e não tem agitação, é água parada. E quando chega na nossa caixa d'água do prédio da casa, também ela fica parada. E os sais minerais que tem na água, quando a água fica parada, a tendência deles é de se aproximarem às outras moléculas, unirem as outras moléculas, fazendo um conjunto de moléculas d'água, ficam verdadeiras bolas. E essas bolas são chamadas tecnicamente de cluster ou cachos. Isso é natural da bala. Isso é tão verdade que quando nós tomamos uma água não tratada magneticamente e nós sacudimos o corpo e o estômago faz choc, choc, choc. Isso ali é água que não foi absorvida. Fica uma água dura, grossa, pesada, que não entra nas nossas células. Então, vamos ver aqui. Quando a água passa pelo silicimol topo H+, leva o bombardeio do infravermelho e esse ali ele ajuda para separar as moléculas d'água, deixando as moléculas separadas. E o bombardeio do infravermelho divide os sais minerais microscopicamente. Eles ficam fininhos, entram em qualquer orifício das membranas das células. E a indução magnética do silicimol, então, ele dissocia o H2O. A partir de agora, nós não encontramos mais o H2O. Nós vamos encontrar o OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Então, a partir desse momento, a água ficou modificada. A água, a partir desse momento, ficou água ionizada, com OH-, que são íons de hidroxila, e H+, com íons de hidrogênio. Nós vamos falar inicialmente dos íons de hidroxila, o que vocês vão falar mais tarde. Então, os íons de hidroxila, eles são negativos, e eles vão em busca, no nosso organismo, no caso na água, ou pelos sais minerais, que são positivos.
A maioria dos sais minerais, eles são valentes, são positivos, são valentes. Mas cálcio e magnésio, eles são bivalentes, por isso que nós vamos então dar uma atenção maior para eles. Que além de ser bivalentes, que são positivos, eles são também alcalinos. Então veja aqui nesse gráfico. Os íons de hidroxila vão em busca dos íons de cálcio, que são positivos. Isso quer dizer que o cálcio, como que ele é bivalente, ele necessita 2 íons de hidroxila para formar um terceiro elemento, que são hidróxido de cálcio. A mesma coisa o magnésio também é bivalente. Ele necessita 2 íons de hidroxila para poder formar os hidróxidos de magnésio. Então, com isso aqui, nós formamos os hidróxidos alcalinos. Ali, então, vocês poderão perguntar, mas qual é a diferença que tem entre hidróxido alcalino e o cálcio e o magnésio? O grande, muito grande, porque o cálcio e magnésio, para poder entrar no sangue, ele necessita a vitamina D, senão ele não entra. Ou se ele entrar, pode ocasionar malefícios, como calcificação, entupimento de vasos, etc. Ao passo que os hidróxidos alcalinos, no momento que eles são formados e nós ingerimos, ele não necessita de vitamina D, ele já vai direto para o sangue, com uma vantagem muito grande. Ele aumenta o pH do sangue acima de 7. E aumenta também o teor de oxigênio no sangue, em média de uns 10 a 15%. Dados comprovados cientificamente. E a vantagem que ele leva sobre os outros é que ele já vai direto para as células, limpando as células, expulsando as toxinas e nutrindo-as. E uma célula nutrida, recebendo o oxigênio, uma maior parte do oxigênio e também um sangue alcalino, automaticamente elas ficam uma célula, aumenta a imunidade da célula e do nosso corpo. Outro passo, eles vão lá nos ossos, depositam cálcio e magnésio nos ossos, aumentando a densidade mineral óssea. Em outras palavras, quem tenha a osteoporose pode recuperar o osso. Volto a dizer, não é remédio, é que esse produto age direto na base do problema. Com isso, então, nós temos uma noção do que é os íons de hidroxila. Vamos ver agora os íons de hidrogênio. Eu peço para vocês se sentarem, que vocês vão ver agora um milagre acontecendo na vida. Bem, vocês se recordam quando o exemplo do Dr. Otto Erich Warburg, o médico alemão, que ele falou de que a maioria das doenças são oriundas do sangue ácido. E esse sangue ácido, como é que eles são obtidos? É pela poluição que tem no ar, pelas águas destruídas, águas contaminadas de hoje em dia, as comidas ácidas, bebidas ácidas, refrigerantes, etc, 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 etc. Comida industrializada também são ácidas, o hambúrguer e esses outros semelhantes, ou também os refrigerantes, e etc, etc, são todos ácidos. Isso deixa o nosso organismo ácido, o nosso sangue fica mais ácido, propício para uma série de doenças. Não? Pois muito bem, isso é tudo ocasionado, com isso tudo, então, o nosso corpo, que produz 4 radicais livres, essenciais para a nossa saúde, que é a imunidade, a cicatrização, coagulação e a apoptose. Mas devido a toda essa carga negativa que nós temos ali, o nosso corpo produz mais radicais livres, porém defeituosos, que faltam um elétron. Os radicais livres defeituosos nada mais é do que um átomo de oxigênio mal formado, que falta um elétron. Nós já vamos ver direitinho isso ali. Antes, porém, nós vamos ver os benefícios que nós devemos extrair dos alimentos alcalinos. Vamos ver se nós conseguimos ver alguma coisa.
Bom, continuando então aqui o nosso exemplo, vamos ver então o que faz na realidade, o, o H+. Aqui nós temos visto então os íons de hidroxila que nós falamos agora e vamos ver então os íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio, eles são positivos e a atração de polos diferentes se atraem. Então, eles vão em busca dos elementos negativos que estão no nosso corpo. Você se recorda de algum elemento negativo que nós falamos hoje? Não. Aquilo que o doutor Otto Eric Barbulo falou, que a origem da maioria das doenças é devido ao sangue ácido. Mas o que deixa ele ácido? São justamente esses poluentes, os agrotóxicos, refrigerantes, comidas ácidas, etc., deixam o nosso sangue mais ácido. Então, os radicais livres nada mais são do que um átomo de oxigênio mal formado que falta um elétron. Então, ele é representado por O menos, porque ele é bivalente. Então, nesse exemplo aqui, veja, nós temos o íon de hidrogênio, que é positivo, e os íons dos radicais livres, negativo. E o que acontece ali? Então, acontece a mesma coisa que nós vimos primeiro. Aqui ele necessita de 2 íons de hidrogênio para ele formar um terceiro elemento. E qual é o terceiro elemento que ele forma? Ele forma novamente água. Porque, veja ali, 2 íons de hidrogênio e mais um dos radicais livres. Então, ele forma os radicais livres defeituosos, eles são eliminados porque ele forma água. Então, só que esta água, o corpo não absorve. Ela é expelida naturalmente pelo nosso organismo em forma de suor, pela pele em forma de suor, ou pela urina ou pelas fezes. É excluído imediatamente. Com isto, o nosso corpo, então, ele fica livre dos malefícios dos radicais livres defeituosos, só bebendo água. Aqui nós temos, então, os comprovantes técnicos dos laboratórios que atestam os nossos produtos. Não tem a Apta, a Unesp, a Apta, a Falcon-Bauer. Mas repare aqui para um detalhe. Esse atestado é do Ministério da Saúde, que libera o uso do psilocimol topo H+, sem a prescrição médica, contanto que siga as orientações do fabricante. Esse aqui, gente, pouca gente tem esse atestado de idoneidade, feito pelo nosso Congresso. Porque a Timor foi a única empresa que apresentou todos os quesitos necessários para que seja feito o teste científico. E foi feito e comprovado internacionalmente. Porque os americanos, sabendo desse aparelho e a qualidade que eles não acreditaram no teste científico brasileiro. Então eles requisitaram um médico, este médico aqui, o Geraldo Balheiro, que não é funcionário da Timor, ele é funcionário público, responsável por todos os testes do Ministério da Saúde. E ele foi para os Estados Unidos e refez o teste. Refez. Em 45 dias deram resultado. O resultado que tiveram lá bateu com o nosso. E a partir desse momento, a Timor foi conhecida internacionalmente. E nos Estados Unidos, hoje nós temos três resultados desses, 3 depoimentos desses. Bom, aqui então temos o atestado de idoneidade. Aqui nós vamos então na conclusão do estudo científico. Eu gosto de fazer daqui da prevenção do envelhecimento precoce uma pergunta.
Prevenção do envelhecimento precoce. Sim, porque neutraliza o excesso de radicais livres. Prevenção do câncer, redução da hipóxia, da acidez. Sim, porque ele aumenta o teor de oxigênio no sangue. Deixa o sangue mais alcalino. Prevenção de doenças cardíacas. Sim, porque ele reduz os triglicerídeos, reduz o colesterol, reduz a glicose, reduz a gordura subcutânea. Alguém de vocês sabe dizer o que é gordura subcutânea? Pois muito bem. Nessa época do ano nós gastamos dinheirões, mas dinheirões mesmo, para eliminar aquela casca de laranja que geralmente aparece nas pernas. E para ir para a praia, para mostrar as pernas bonitas, sem a celulite e companhia. Nós eliminamos a celulite com água, gente, com água, com água. E querem ver? Aqui essa outra. Prevenção da osteoporose. Sim, porque ele aumenta a densidade mineral óssea. Volto a dizer, não é remédio. Ele age na base. Faz que o nosso organismo se encarrega de fazer. Com isso, gente, nós falamos então dos efeitos do silosimol topo H+. Mas é importante a gente relatar o seguinte: silosimol não tem o objetivo de curar doenças, e sim de magnetizar a água. Agora, a água magnetizada será um coadjuvante no tratamento da saúde e irá promover melhor qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres no organismo, liberado pela Anvisa, resolução número 1637, de 28 de maio de 2008. Gente, não é produto de fim do quintal, é de uma empresa de competência. A Anvisa liberou o nosso produto sem prescrição médica. Aqui temos o silosimol, então. É um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados de tal forma que formam uma indução. Aqui nós temos aonde colocar, então, nos filtros de barro. Temos que ter muito cuidado, aqui está mostrando com todo cuidado para colocar dentro, porque o silosimol tem dois inimigos: quedas ou temperatura acima de 80 graus. Aqui nós temos um filtro para colocar naqueles filtros selados, tipo soft. Nós temos o elemento filtrante aqui, tem mais um reservatório, aqui dentro então vem a água limpa, já filtrada. Aqui embaixo nós temos silosimol topo H+, e a saída dele então vai alimentar esses filtros blindados soft. Nós temos o topo 4, que agora foi um pouquinho modificado para melhor. Aqui nós temos para colocar nos 15, para levar para o serviço, para a academia, etc., que é o silosimol reduzido. E aqui os bebedeiros normal. É colocado nessa parte de baixo, colocada a bombona em cima. É aguardado 20 minutos para que essa água aqui ela seja magnetizada e também formado os hidróxidos alcalinos. E a bombona que é colocada em cima, como que tem contato com a água, em questão de horas também ela fica totalmente ionizada. Visto isso ali, então nós completamos a apresentação do combo Mega e do silosimol. Silosimol topo H+. Os benefícios: redução de radicais livres, alcalinização do organismo, prevenção de osteoporose, redução de triglicerídeos, melhora a oxigenação sanguínea, aumento de minerais na água pelo topo H+. É uma verdadeira fábrica de saúde. Aqui nós temos o topo H+, aliás, o combo reduzido para colocar nos esquis, como nós mostramos na garrafinha primeiro. Mas esta, então, é a grande novidade que nós temos, que este aqui não é um filtro. Muitos chamam de filtro, mas não é filtro. Isso aqui é uma mini
fábrica de água mineral. Explico por quê. Aqui nós temos a entrada da água da rua. Esse aparelho aqui é colocado para ser ligado direto na água, na rede da água. Não precisa estar abastecendo. Então, ele entra a água aqui assim, passa por um elemento filtrante, que ele faz 7 filtragens, elimina todos os metais pesados e outras porcarias que tem na água, deixa a água clarinha, limpinha, e aqui atrás nós temos uma boia que alimenta este tanque. A boia é essa aqui, né? Que alimenta esse tanque. Aqui nós temos então o silosimol, que magnetiza a água. Aqui nós temos o topo H+, que dá os teores de cálcio e magnésio. E aqui temos um mineralizador, que ajuda para mineralizar a água. Logo, esta água aqui já é uma água modificada. Esta água, nós não encontramos mais o H2O. Nós encontramos aqui sim o OH-, que são íon de hidroxila, e H+, que são íon de hidrogênio. Bom, feita essa filtragem aqui e já a magnetização da água, tem esses dois elementos filtrantes aqui no lado, que abastecem os tanques aqui de baixo. Então aqui nós temos o tanque da água gelada e aqui nós temos o tanque da água normal. Aqui nós temos como controlar a temperatura. Pode ser no Fahrenheit ou centígrados. Nós temos como separar e também aumentar ou diminuir a graduação da saída da água gelada. Não é bem gelada, ela é resfriada. Porque a água gelada não é muito recomendável, mas pode-se dar uma temperatura de uns 8 a 12 graus, que é o suficiente para deixá-la um ambiente muito gostoso para viver. Bom, nós vamos estabelecer dentro de pouco um treinamento especial para mostrar como que funciona isso aqui. Mas eu volto a dizer, esse aqui não é um filtro, isso aqui é uma usina de água mineral. Por que usina de água mineral? Porque quando nós pegamos as bombonas de água mineral, ela é mineral lá na fonte, mas do transporte até a cidade da gente, até chegar para o consumo, ela fica muito tempo exposta no solo. Transportes, depósitos em locais inadequados, etc. Deixa sempre uma dúvida na água. E outra, a água mineral, por ter ficado tempo dentro da embalagem, o que acontece? Existe a formação dos crustes e dos cachos, por causa do agrupamento das moléculas d'água, deixando uma água, então, mais dura, mais pesada. E não alimenta todas as nossas células. Ao passo que aqui, ela é utilizada, a água morta que vem da rede, ela é filtrada e reativada e também magnetizada e também ionizada e também mineralizada. Então é transformada a água morta que vem daqui de baixo em água mineral, realmente mineral. Quando nós pegamos água aqui embaixo, nós estamos tomando água mineral. Essa é a diferença. Não é só um filtro, é uma fábrica de água mineral. Com isso, gente, nós vamos então encerrar a nossa apresentação de hoje. Todavia, nós ficamos à disposição para qualquer dúvida, etc. Se quiserem anotar o telefone, anote. Mas é mais para informações. É 549-9972-8770.